Meus irmãos, bom dia. Que Jesus abençoe-nos a todos nós. Bem, meus queridos amigos, no dia de hoje queremos refletir com vocês sobre um tema interessante, mas ainda no nosso estágio evolutivo, um tanto quanto polêmico para alguns. Allan Kardec sempre nos instruiu ao estudo científico, filosófico e doutrinário. E ainda citou que fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, vamos utilizarmos-nos desse pressuposto kardeciano para analisar o tema do dia de hoje, sobre o espiritismo e o vegetarianismo. Nós espíritas, meus irmãos, não podemos mais justificar o consumo da carne dos animais, porque a carne nutre a carne. Como dizia os espíritos Allan Kardec nos primórdios da doutrina espírita, exatamente em um livro dos espíritos, pois segundo a ciência e o próprio espiritismo no seu desenvolvimento depois, isto não serve mais como argumento em qualquer discussão sobre vegetarianismo. Se em 1971 é verdade, Chico Xavier, com imensa precaução, parecia aconselhar ainda o consumo dos animais. Em 1943, vejam bem, bem antes, André Luiz, em Missionários da Luz, já dava indícios de que a nossa inteligência podia trabalhar em prol de uma alimentação vegetariana. Esclarecia, abre aspas, esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo sem recorrer à indústria da morte. Fecha aspas. Esquecemos também que o Consolador, obra de 1941, antes mesmo da participação de Chico Xavier no programa Pinga Fogo, que foi em 1971, Emmanuel foi incisivo na obra O Consolador ao condenar o consumo da carne. Vejamos o que diz o preclaro mentor do nosso querido Chico. Abre aspas. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Fecha aspas, Emmanuel. Então, meus amigos, sob justificativas antigas, em que os conhecimentos eram quase nulos sobre a nutrição vegetariana, muitos espíritas ignoram os mais recentes relatos mediúnicos mesmos, que apontam o atraso espiritual da humanidade em comer a carne dos nossos irmãos menores. Parece que a maioria dos espíritas, lendo obras como as citadas, consagradas, consideram e guardam em seus corações o que lhe é útil apenas. O que não é, como a causa dos animais para grande parte, é como se descartasse imediatamente após a sua leitura. Afinal, não lhe interessa. É como aquele que se diz espírita buscando o centro apenas para tomar o passe
e não participa dos estudos, das palestras, das ações de solidariedade, vive-se superficialmente o espiritismo, meus irmãos, utilizando-se apenas do que lhe parece agradável. O vegetarianismo entre os espíritas é uma semente que até pouco tempo atrás não possuía a terra fofa e preparada para seu cultivo, mas que agora começa a encontrar condições para ser semeada. Como disse o sábio Chico Xavier no programa Pinga Fogo, há aproximadamente 40 anos atrás, se nós estamos ainda subordinados à necessidade de valores proteicos que recebemos da carne, nós não devemos entrar em regimes vegetarianos de um dia para outro, e sim educar o nosso organismo para realizarmos essa adaptação, para dispensarmos esse tipo de concurso dos animais. Precisamos de um tempo, fecha aspas, com perfeição, falando o nosso Chico. E ele ainda sugeriu o auxílio de um profissional para aqueles que gostariam de abster-se da carne, sinalizando que já naquela época mesma do Pinga Fogo era possível a alimentação sem o massacre que ainda hoje acontece nos matadouros e frigoríficos, por vontade própria do ser humano. Deixemos bem claro que ser vegetariano não implica em ser bom. É claro que sabemos disso. Entretanto, sem dúvidas, quando se deixa de comer nossos irmãos menores, a sintonia com energias elevadas se dará mais facilmente. Lembrando uma citação de um sábio do Velho Oriente: não é deixando de comer carne que o ser se espiritualiza. É se espiritualizando que ele deixa de comer carne. Tudo na vida é adaptação, meus irmãos. Segundo a Gênese, em 1868, à medida que o senso moral predomina, a sensibilidade se desenvolve, a necessidade da destruição diminui, termina mesmo por se extinguir e por tornar-se odiosa. Então o homem passa a ter horror ao sangue. Já temos muita informação sobre o assunto em epígrafe, sendo cada um capaz de discernir o certo do errado, o bom do ruim. Cada ser é único, meus irmãos, e responde a novas revelações de maneiras diferentes. Muitos estão preparados, muitos ainda não. Segundo Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles que ainda não, certamente um dia terão. Aí está o que chamamos de progresso e evolução espiritual. Encerro com a citação de Irmão X, o inovidável Humberto de Campos, em Psicografia de Chico Xavier. Afirma o querido Humberto de Campos, abre aspas: comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou bife de vitela, temperados com sal e pimenta, nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caipós, que se devoravam uns aos outros. Fecha aspas, Humberto de Campos. Então, queridos amigos, de forma nenhuma impositora, mas apenas querendo refletir com vocês sobre um assunto tão em pauta, tão discutido na atualidade do nosso planeta, é que trouxemos aqui esse arrazoado, mais um arrazoado luminoso, procurando luzir as nossas consciências para uma nova responsabilidade. A responsabilidade para com os nossos irmãos inferiores, que eu prefiro não os chamar assim, mas sim os nossos irmãos terráqueos, seres sencientes
como qualquer um de nós. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.